Diga, oi, pessoal. Diga, oi, meus amores. Não, direito, ali, olha pra ali. Oi, meus amores. Oi, batom. Diga, deixa seu like. Deixa seu like. Diga, se é novo, se inscreve. Né, Alice? Olha a Alice aqui participando mais de um vídeo, né? Eu tenho que dar um batonzinho a ela pra ver se ela fica quieta. É, fica aqui, gente, coladinho com a gente. Eu tenho que dar um batom a ela. Da outra vez ela comeu o batom todinho. E eu prestando atenção no que eu tava falando. E ela comendo o batom. Mas vamos ao que interessa. No último vídeo de sábado passado, eu falei pra vocês, né? Sobre os meus focos da endometriose, né? Pra quem é novo aqui, deixa eu tentar resumir um pouquinho. Em 2000 e... Aqui, olha, confira aqui. Em 2017, eu comecei a buscar os médicos, já bem antes disso, né? Bem antes dessa data, eu comecei a buscar os médicos, procurando um alívio ou uma resposta para minhas dores, para as minhas cólicas menstruais, que porém nunca foi normal, né? Mas aí, até então eu pensava que era apenas cólica. E nessa busca de médico em médico, por isso que eu sempre digo, se você tá com a dor, tá com problema, e o médico, aquele médico que você procurou não te ajudou, procura outro, porque foi assim que eu cheguei a esse diagnóstico. E chegando em 2017, no mês, em janeiro, eu achei uma médica, doutora Senilde, que depois de vários exames, várias ultras, né, não aparecia nada para explicar as dores que eu sinto. Ela me pediu uma ressonância magnética, que por sinal é muito cara, pelo particular, mas o SUS oferece, só você correr atrás. E nessa ressonância, estou tentando aqui resumir para quem é novo aqui no canal, tá? Nessa ressonância eu descobri que eu tenho adenomiose e um pouquinho vestígio de endometriose, alguma coisa assim desse tipo. Enfim, vou deixar outros vídeos aqui falando sobre isso, vou deixar uma playlist sobre isso, sobre a minha descoberta com a endometriose e a adenomiose junto, para você entender um pouquinho do que eu vou falar agora nesse vídeo. Então, meus amores, o ano passado eu voltei a buscar os médicos de novo, questionando as cólicas, né? A Alicinha nasceu, a menstruação voltou e as cólicas também, que por sinal elas pioraram. Como assim, Massinha? Pioraram a ponto de também ganhei os escapes, né? Que danada é isso, Massinha? Sangramento, pequenos sangramentos, porém que eu tenho. E aí eu procurei o médico de novo, e aí ele solicitou de novo outra ressonância magnética. E nessa nova ressonância, detectou que eu tava com os focos livres, né? Vamos dizer assim, livre de focos de endometriose. Como eu falei no outro vídeo, se você não assiste ele, para você entender o que eu tô querendo explicar agora. E lá eu falei que eu ia contar o que me assustou, o que veio de pior, né? Outro sintoma. Massinha, para de enrolar e fala logo o que foi que tu descobriu, né? Isso que vocês querem saber, né? Então, gente, nessa ressonância detectou que eu estou com varizes uterina. Como assim, Massinha? Varizes no útero? Eu também fiquei sem saber, também fiquei assim. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca. A primeira vez que eu ouvi falar. E foi logo com quem? Com a minha pessoa.
deu varizes uterina e aderência no ovário direito, se eu não estou enganada, porque eu procurei agora o resultado e não achei. Mas depois, se eu achar, eu faço até outro vídeo mostrando, porque às vezes tem pessoas que só acreditam vendo, né? Mas eu sei do que eu estou falando. Eu tenho como provar. Até então, que se eu não achar aqui em casa, mas eu tenho como pegar a segunda via. Creio que não vai precisar. Então, gente, e qual foi a solução que o médico deu? Quando viu? A ginecologista disse: nenhuma. Não tem solução. Doutora, não tem solução, eu vou ver o resto da minha vida com dor. Ela disse: infelizmente. Aí eu, dentro de mim, não, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, porque eu preciso parar de sentir essa dor. Eu preciso ser sadia, eu quero ser sadia por completo. E ela ainda me indicou um outro médico, que é o de anjo vascular. Ela disse que eu teria que procurar um anjo vascular, né? E ele que ia me orientar em relação às varizes uterinas. E a aderência que eu tinha, a médica assim me deu um banho de água fria. Ela falou que não tinha jeito, porque se operasse, doutora, nem operando seria bom. Ela disse: não, porque se eu lhe operar, a aderência vai voltar. Como assim? Saí de lá arrasada, fui pesquisar e a aderência pode piorar se eu não fizer nada, porque a aderência ela pode invadir o meu intestino, né, a ponto de danificar a minha parede intestinal, que por sinal, quando eu vou evacuar, eu sinto muitas dores, muitas cólicas. Isso convém da aderência, né, que eu já tenho no ovário esquerdo, né? E que causa dores também, que causa desconforto. E quando eu estou com muita crise, as dores elas são correndo por quadril, vamos falar assim, né, para as pessoas entenderem, conseguir se identificar. E as dores elas descem a ponto de descer para as pernas, e uma dor terrível que você fica impaciente, que você fica com vontade de dar murro em tudo que você vê pela frente. E que eu tomo medicação, eu tenho que ficar emborcada, e quando eu me deito, vamos dizer assim, os sintomas das varizes uterinas até melhora, né? Porque aí o corpo tá plano e aí a circulação do sangue fica melhor. Porém, eu não tenho só isso, né? Eu tenho a adenomiose, eu tenho as aderências, e aí a coisa complica, né? Então, meus amores, que eu queria contar para vocês a novidade, a tão grande novidade que eu queria deixar aqui registrado para vocês, compartilhar essa minha dor com vocês, era esta: varizes no útero.